Queridos, hoje eu vou tentar pregar uma palavra para vocês. Mas antes eu quero dizer que essa palavra é um desafio para a minha vida. Porque eu quero entrar nesse lugar onde nem Moisés entrou. Diga para o seu vizinho, Jesus quer que você entre em um lugar que nem Moisés pôde entrar. E hoje eu vim falar sobre isso para vocês. Por que Moisés não pôde entrar na terra prometida? Por que Moisés não entrou? Números 20, de 2 a 13, eu quero ler essa história para vocês. Não havia água para o povo. Então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. Números 20, de 2 a 13. E o povo contendeu com Moisés e disseram: antes tivéssemos perecido quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Porque trouxestes a congregação do Senhor a esse deserto para morrermos aí, nós e os nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer esse mau lugar, que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber? Então Moisés e Arão se foram diante do povo para a porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o rosto. E a glória do Senhor lhes apareceu. Disse o Senhor a Moisés: toma o bordão, a vara, o bordão e a vara. Ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha. Esse bordão, essa vara, irmãos, é a mesma vara que floresceu, é a mesma vara que estava dentro da arca da aliança, que era o lugar onde estava a glória de Deus, a Shekinah de Deus, a presença de Deus. E diante dele falai a rocha e dará a sua água. Assim lhe tirareis água da rocha e dareis de beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros, seus rebeldes? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e Arão: visto que não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. São estas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Pai, em nome de Jesus. Deus, eu sei que eu trouxe, está tudo aqui escrito. Mas o teu Espírito tem liberdade nesse lugar, na minha vida, na minha boca, na minha existência, no meu ser. Eu só te peço uma coisa, Senhor. Pai, em nome de Jesus. Pai, que essa palavra não volte vazia. Que ela possa operar na minha vida a partir de hoje. Que a palavra possa incorporar no meu estilo de vida a partir de hoje. E também no estilo de vida desta igreja. Para que nós não possamos, assim como Moisés, também não entrar no teu descanso. Que essa palavra possa calar dos corações, os corações mais abençoados que nós temos aqui, em nome de Jesus. Amém. Quer aplaudir a Jesus? Aplauda. Queridos, em primeiro lugar, eu queria dizer que ninguém é obrigado a ser líder dentro da casa de Deus. Ninguém é obrigado. A visão da igreja plenitude está aqui. Todo o mundo discipulado. Essa é a visão da igreja. E todo discípulo
um líder compromissado. A visão dessa igreja, o destino dessa igreja, o trabalho dessa igreja, os sinos dobram nessa igreja, os olhos do pastor marejam desta igreja, por isso aqui, que cada pessoa que converta aqui se torne um líder compromissado com o reino de Deus, compromissado com as vidas que são mais importantes do que tudo. Esse é o meu sonho. Essa é a minha crise. Esse é o meu destino profético, de gerar discípulos de Jesus Cristo nesta igreja. Essa igreja não existe para outra coisa. Por isso que ela tem sido tão perseguida, por isso que nós temos tido tantas situações. Mas ninguém aqui é obrigado a nada, irmãos. Na verdade, ninguém é obrigado a nada. Jesus dá liberdade para qualquer um, a qualquer hora. Eu estou aqui hoje, irmãos, porque isso aqui é o melhor lugar para eu estar hoje. Eu confesso a vocês que já teve situações que eu passei aqui. Que chegava domingo, Marília, e eu vinha para cá por força da obediência. Porque tamanha era a luta emocional e espiritual que eu estava passando. Mas eu vinha. Porque submissão, você não precisa entender. Você só tem que obedecer. Hoje eu saí para fazer uma pedalar e correr. Pedalar 30, correr 4, pedalar 30, correr 4. E eu trouxe muita água. Eu tenho uma bolsa térmica e eu trouxe muita água na bolsa. E eu perdi uma tampa de uma garrafa. E eu cheguei para a moça que estava lá em casa, eu digo, encha essa garrafa que não tem tampa. E ela não encheu. Porque ela olhou e viu que não tinha tampa. Eu digo, encha a garrafa porque eu vou levar. E aí eu perguntei a ela, você acha que eu mandaria encher uma garrafa se eu não fosse providenciar a tampa? Então eu estou dizendo para você encher a garrafa que não tem tampa. Porque eu tenho uma tampa lá embaixo para esta garrafa. Então, quando Deus lhe mandar fazer alguma coisa, você pode até achar que não tem as condições e os meios para fazer, mas faça, porque Ele sabe o que Ele está lhe mandando fazer. E a tampa Ele vai providenciar. Então, eu já vim aqui muitas vezes pregar igual a garrafa sem tampa. Mas chegou o dia, e o dia foi essa semana que Jesus botou a tampa. Que a Bíblia diz que pode durar uma noite o choro, mas vai chegar uma hora que o dia vai amanhecer. E com o amanhecer do dia vem a alegria. A minha Bíblia diz que aqueles que enquanto saem semeando choram, e semeiam chorando, um dia eles vão colher com alegria. E eu quero dizer que chegou o tempo da colheita com alegria. Mas ninguém tem obrigação de ser nada aqui, como eu também não tenho obrigação. A Bíblia diz em Tiago 3,1 assim, meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Então, se você assume uma posição de liderança dentro dessa igreja, seria melhor que você não tivesse assumido. Se você não vai assumir com inteireza, de todo o coração, com toda a vontade, e mesmo nos momentos que você não tiver vontade, você vem pela força da submissão e da obediência. Porque era melhor que você não tivesse aceito. Era melhor que você não tivesse colocado a mão do arado. Porque para você o juízo de Deus com certeza será maior. Mas a palavra de Deus, pastor, diz lá em 1 Timóteo 3,1, que fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra aspira, deseja, almeja. É verdade, irmãos. Fazer a obra de Deus é algo maravilhoso.
mas fazer de verdade. 1 Timóteo 3,2 diz assim: necessário, portanto, que o bispo, o líder, seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro e apto para ensinar. Está aqui as qualificações. Dá um glória a Deus. Mas pastor, por que o senhor está falando isso? Vocês vão entender por que a introdução é essa. O que tem a ver isso com o fato de Moisés não ter entrado na terra prometida? Tem tudo a ver. E vocês vão entender mais na frente. Mais na frente eu vou fazer esse link para vocês entenderem. A história está aí, irmãos. Diz a Bíblia que o povo chegou no meio do deserto e teve sede. Chegou no meio do deserto e o povo teve sede. E fome, o povo começou a praguejar, a murmurar. Ai, meu Deus. Será que tem alguém assim aqui? Que na hora da necessidade, na hora da adversidade, na hora da falta, começa a murmurar, a praguejar, a esmorecer, a dar de ombros. A Bíblia diz: se no tempo da dificuldade tu se revela fraco, tem alguma coisa errada na sua vida. O povo começou a praguejar, irmãos. O povo começou a murmurar. Aí Moisés teve uma atitude correta. Ele foi para a presença de Deus. Quando ele chegou na presença de Deus, Deus disse assim: Moisés, vai para a presença do povo. E tu sabe aquela rocha? A mesma rocha que lá atrás tu bateu e saiu água. Essa mesma rocha, agora tu vai falar com a rocha e a rocha vai verter água. Irmãos, os estudiosos dizem que essa rocha era uma tipificação de Jesus. E essa rocha, ela era uma rocha que caminhava. O povo saía e a rocha saía atrás do povo. Era a mesma rocha que ele bateu lá atrás. Agora você imagina, eram 5 milhões só de homens. Já pensou o tamanho dessa rocha, para sair água dessa rocha e matar a sede de uma população de 5 milhões só de homens? Devia ser uns 12 a 15 milhões de pessoas. Eu acho que isso não é nem a população do Ceará. A população do Ceará não chega a isso. Era uma rocha enorme, irmãos. E essa rocha, ela caminhava. O povo andava e a rocha ia atrás. Abre aí 1 Coríntios 10, de 1 a 4. Diz assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e esta pedra era Cristo. Dá uma glória a Deus. Era uma tipificação de Jesus. Agora, você me pergunta nessa noite: pastor, por que é que Moisés não entrou na terra prometida? E a terra prometida é um lugar de descanso. A terra prometida é aquele lugar que a gente entra, que a gente descansa, para de fazer, e Deus é que vai fazer. É aquele lugar em que a gente para de fazer e Deus começa a fazer. É aquele lugar em que Jesus deu ao seu povo todos os seus inimigos. O povo entrou na terra prometida e foi pé nos inimigos. Caiu as muralhas de Jericó. E eles entraram e foram dominando. Era vitória, só vitória, só vitória, só vitória. E eles puderam entrar e Moisés não pôde. Diga para o seu vizinho: Jesus quer que você também entre nessa terra prometida, nesse lugar de descanso. Aí você diz assim: ah, pastor, não entraram pela desobediência, porque Deus mandou falar e Moisés bateu. Não foi não, irmãos. Não foi por isso não. Não foi porque desobedeceu. Seria muito pouco para Moisés não entrar. Você pode dizer, foi porque ele bateu na rocha, e essa rocha era Cristo. E bateu 2 vezes.
E Cristo só morreu uma vez, o cara bateu 2 vezes em Jesus. Foi também não, irmãos. Você podia dizer que também ele se colocou no lugar de Deus, foi não. O próprio Deus, no verso 7 e 8, disse assim: toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará sua água, assim lhe tirarei água da rocha, e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Deus mandou ele bater, Deus mandou ele fazer, Deus mandou ele falar, Deus mandou ele representar Deus diante do povo. Ele não estava fazendo aquilo que Deus o mandou fazer. Agora, a explicação para que Moisés não tenha entrado na terra prometida tem tudo a ver comigo e com vocês e com a visão desta igreja. Êxodo 20:12 diz assim: mas o Senhor disse a Moisés e Arão: vistes que não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. A razão pela qual Moisés não entrou está aqui nesse versículo. Queridos, a palavra santificar no original é a palavra kadash, que quer dizer separar a parte, consagrar, ser colocado à parte. Quer dizer também apresentar-se majestoso. E o kadash de Deus tem a ver com o kabod de Deus. O kabod de Deus é a glória de Deus. Moisés já tinha visto a glória de Deus, a santidade de Deus, ele já conhecia o caráter de Deus. Veja em Êxodo 33, 18 a 23, diz assim: então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Moisés está falando para Deus. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade. Eu quero que vocês lembrem dessa palavra bondade. Diga bondade. Moisés pediu o quê? Que queria ver o quê? A glória de Deus. E Deus disse: olha, eu vou fazer com que você veja toda a minha bondade. Então, a glória de Deus, o kadosh de Deus, o kabod de Deus tem a ver com o kadosh de Deus. A glória de Deus tem a ver com a bondade de Deus. E te proclamarei o nome do Senhor, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não me poderás ver a face. E aí foi falando. Eu só quero que vocês entendam o seguinte: quando Moisés pediu para ver a glória de Deus, Deus chegou e disse: olha Moisés, eu vou fazer passar diante de você toda a minha bondade. Eu vou trazer o entendimento de quem eu sou. Eu sou um Deus bom, diga, Deus é bom. Eu sou um Deus misericordioso, aleluia. Eu sou um Deus que se compadece das pessoas. Eu sou um Deus que entende o sofrimento humano. Eu sou um Deus que entende a fraqueza humana. Eu sou um Deus que tem decidido dar outra face. Vocês sabem o que é que significa? Presta atenção aqui, gente, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero que vocês prestem atenção aqui, porque isso é muito importante vocês aprenderem. Sabe o que é dar outra face, irmãos? É dar uma oportunidade a uma pessoa que errou com a gente, dela acertar. Isso se chama perdão. Caminhar a segunda milha é dar oportunidade àquela pessoa que falhou com a gente de acertar. O que Deus se manifestou para Moisés foi o caráter bondoso dele, irmãos. A santidade de Deus, o caráter de Deus, o kadosh de Deus está ligado ao kabod de Deus, a glória de Deus está ligada ao caráter de Deus, a bondade de Deus. Ele diz: farei passar a minha bondade. E a palavra que mais define a glória de Deus e a bondade de Deus, diga, a palavra que mais define a glória de Deus é a bondade de Deus. Êxodo 34, 6 a 7 diz assim: e passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande misericórdia e fidelidade,
que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais, dos filhos, dos filhos, dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Então, irmãos, qual foi o pecado de Moisés? Números 20, 12. Visto que não crestes em mim para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe te dei. Sabe qual foi a falha? Sabe qual foi o erro de Moisés? É que Moisés não representou diante do povo a bondade de Deus. Quantos entenderam, digam amém. O que é que Moisés fez? Moisés chegou na presença de Deus. Olha, vocês são os rebeldes, cara. Não era para ter dito isso. Ah, vocês não prestam, não tem jeito. Não era para ter dito isso. Quantos estão entendendo? A falha de Moisés é que ele não representou diante do povo o caráter de Deus, a bondade de Deus, a glória de Deus, o kadosh de Deus, a graça de Deus. Um Deus amoroso e um Deus compassivo. Dá um glória a Deus aí. Queridos, Deus é bom. Deus é misericordioso. Deus é bondoso. Deus não é um Deus vingativo. Veja o que diz o Salmo 106, 32 e 33. Depois o indignaram nas águas de Meribá. E por causa deles sucedeu mal a Moisés, pois foram rebeldes ao Espírito de Deus. E Moisés falou irrefletidamente. Irrefletidamente. Foi por isso. Foi porque Moisés disse coisas que não devia dizer. E às vezes nós não entramos no descanso de Deus. Também por isso. Porque nós dizemos coisas que nós não deveríamos ter dito. Nós dentro de casa, nós não representamos a bondade de Deus. Na sua célula você não representa a bondade de Deus. Na igreja, nos relacionamentos. Lá no seu trabalho você não representa a bondade de Deus. Nós, quantas e quantas vezes eu já falhei nisso, irmãos. Quantas e quantas vezes eu já levei pau nisso. Quantas e quantas vezes eu errei nisso. Porque eu sou um pastor de ovelhas. Eu não sou aquele que leva as ovelhas para o matadouro. Eu não toco as ovelhas por trás. Eu tenho que chamar as ovelhas com amor e carinho. As ovelhas vão ouvir a minha voz e vão me seguir, aleluia. Esse é a maneira de nós sermos líderes dentro da casa de Deus. Nós temos que sermos agentes representativos da bondade, da graça, da misericórdia e do favor de Deus na vida das pessoas. Olha onde Moisés errou e aonde a gente erra tanto. 20:10. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha e Moisés lhe disse: ouvi agora, rebeldes, cabras ruins, seus rebeldes, vocês são povinho ruim mesmo. Era para ter morrido lá mesmo. Vocês estão aí murmurando de um Deus que é bom. Quantas vezes a gente não tem feito isso, irmãos? Com as pessoas. E aí ele pegou com raiva, irmãos. Foi com raiva. Ele pegou a vara com raiva e meteu a vara na rocha. Foi com raiva. Foi com ira. Não é assim que a gente representa a Deus. E a pergunta que eu faço é o seguinte: como é que você está representando a Deus dentro da sua casa? Dentro dos seus relacionamentos? Como é que você está representando a Deus como líder dentro dessa igreja aqui? Irmãos, eu tenho que pedir muito perdão a Deus. Mas é muito perdão a Deus mesmo, eu tenho que pedir perdão. Entendeu? Porque tantas vezes eu já representei mal a Deus aqui. Irmãos, olha, eu vou dizer, eu não posso consertar vocês não, mas eu posso me consertar.
Eu posso permitir que o Espírito Santo de Deus me leve nos processos até a perfeição, andando na presença de Deus. Eu não posso consertar ninguém. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu vou parar de querer consertar. Porque a quem tem será dado. Quem não tem, até o que tem, Deus vai tirar. Agora, eu vou me consertar. Eu já tenho idade suficiente, irmãos, para deixar de ser tão cara de pau. E ter uma atitude diferente diante dessa palavra aqui. Mas mesmo assim, diz aqui: visto que não crestes em mim para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar esse povo na terra que te dei. São essas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor e o Senhor se santificou neles. Mesmo assim, Deus fez brotar a água da rocha. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus é misericordioso. Mesmo assim, as pessoas estão convertendo aqui, seu Pires. Mesmo assim, as células estão crescendo e multiplicando. Sabe por quê? Porque mesmo nós, muitas vezes, não temos tido boa atitude, nós não temos representado a bondade de Deus, mas mesmo assim Deus tem aberto a rocha e Deus tem dessetentado a sede de muitas pessoas através dessa igreja, através desse ministério, através dessa obra. Dá um glória a Deus. Mas mesmo assim Deus manifestou a sua bondade ao fazer sair água daquela rocha. Então, irmãos, nós como líderes do povo de Deus, e aí entra, você não tem obrigação a ser líder aqui não. Agora, se você é líder aqui, a sua obrigação a partir de hoje é representar a bondade de Deus diante do mundo. Diga para o seu vizinho, você é um embaixador de Jesus na terra. Irmãos, nós temos uma grande responsabilidade, viu, Tarqui? De representarmos a Deus corretamente. Sabe por que muitas vezes nós não entramos no descanso de Deus? Porque nós não estamos representando diante do mundo a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, a graça de Deus. E a pergunta que eu faço, como é que você tem representado a Deus diante do povo? Você tem manifestado ao mundo um Deus vingativo ou um Deus amoroso? Porque quem é líder, irmãos, deve representar Deus na terra da forma correta. E a pergunta que eu faço, você está representando a Deus da forma correta? Paulo diz em 1 Coríntios 9, 27, mas eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Ah, irmãos, tem tanta gente nas igrejas que pregou a outros, mas naquele dia vai estar desqualificado. Agora, Deus é tão bom que Moisés acabou entrando na terra prometida, sabia? Lá no Monte da Transfiguração, ele apareceu na terra prometida, porque Deus é tão misericordioso e ainda permitiu que ele entrasse lá. Aleluia! Agora, como é que a gente representa a bondade de Deus aqui na terra? Abra a Bíblia de vocês em Marcos 10, 42 a 44. Diz assim, mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes, sabeis que os que são considerados governadores dos povos, têm-nos sob seu domínio, e sobre ele os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Está aqui o segredo. Diga assim para o seu vizinho, meu irmão, se você quer representar a bondade de Deus aqui na terra, você vai ser escravo dos outros. Irmãos, Jesus só veio aqui para ensinar uma única lição para todos nós. A única lição que Jesus ensinou é que a vida só vale a pena ser vivida quando a gente vive a nossa vida, não para nós mesmos, mas quando nós vivemos a nossa vida para o outro. Vocês sabem quando é que o meu casamento começou a melhorar? Quando eu comecei a entender que o que era mais importante para mim não era aquilo que me satisfazia,
mas aquilo que satisfazia minha esposa. Eu viajei agora para Santarém, ela disse, olha, você pode correr, pode pedalar, agora nadar no rio, você não vai nadar. Me convidaram para nadar, eu digo, vou não, por quê? Minha mulher pediu que eu não fosse nadar. Ponto. Ontem eu pedi a minha chefe para sair do plantão para nadar no mar. Quando eu cheguei lá em casa, ela disse, tu está saindo muito plantão. Aí eu voltei na mesma onda. Cheguei lá, os colegas disseram, mas tu já nadou? Não, minha mulher mandou de volta, porque ela disse que não era para eu sair do plantão. Irmãos, o segredo do segredo da felicidade é quando a gente passa a viver para fazer os outros felizes. Irmãos, só tem 2 instrumentos para um cristão, uma cruz e uma toalha. Ou você está morrendo na cruz, ou você está com a toalha na mão, lavando os pés e amando e servindo as pessoas. O maior na igreja é aquele que serve, não é aquele que é servido. É aquele que tem a disponibilidade de ter um coração generoso, porque a melhor coisa é dar do que receber. Amém? E aí eu digo para você, meu irmão, que você não tem que ser líder aqui na igreja, mas se o for líder, você deve representar a Deus corretamente. Dá um glória a Jesus aí. E isso me causa um grande temor, irmãos. Porque aqui na igreja Plenitude não, mas tem igreja por aí que os líderes querem ser só os manda-chuva. Né? Quer mandar. Mas um líder na casa de Deus, a marca dele tem que ser de um homem quebrantado, um homem humilde, que reconhece os seus defeitos, as suas falhas. Moisés só errou uma vez, mas a vez que ele errou feio. Ele tinha uma boa liderança, ele conquistava a liderança dele, porque a gente sabe, irmãos, que nada forçado dá certo. Diga para o seu vizinho, nada forçado dá certo. Amém? 2 Coríntios 11:4 diz assim, se na verdade vindo alguém pregar outro Jesus que não temos pregado, ou aceitais espírito diferente que não temos recebido, o evangelho diferente que nos temos abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Irmãos, tem coisa que a gente pode tolerar na igreja, mas tem coisa que Jesus manda a gente não tolerar. Nós não podemos tolerar quando na igreja é vivido e é pregado um evangelho diferente desse. E esse evangelho diz para a gente amar e servir as pessoas. Dá um glória a Deus. Discipular, irmãos, não é discipulado. Discipulado não é imposição. Discipulado é conquista. Dá um glória a Deus. Sabe? E se tem uma coisa que nós não podemos mais tolerar aqui na igreja, é gente que não aceita a correção. Diga, nós não podemos tolerar pessoas que não aceitam serem corrigidas. Porque um líder de verdade é uma pessoa que aceita ser corrigida. Meu irmão, se você tem um discipulador aqui, esse discipulador é um ditadorzinho, venha falar comigo que eu resolvo essa parada. Porque nós não estamos ensinando aqui discipulador ser ditadorzinho. Uma das coisas que mais tem prejudicado as igrejas crescerem é esse ponto nevrálgico. Um ditadorzinho dentro da igreja é um pecado tão grande quanto o adultério. Um líder que é um ditador da igreja está tão errado quanto um líder que está adulterando. Ele precisa ser afastado dessa liderança, porque ele não está qualificado para liderar. Se você na sua casa é um ditador, casado é um ditador, Jesus não mandou você ser ditador. Jesus disse que você é o cabeça. Assim como ele é o cabeça da igreja, deu a vida pela igreja, você deve dar vida pela sua esposa, você deve dar vida pelos seus filhos, você deve conduzir os seus filhos em amor, aleluia! Eu acredito em submissão, mas eu digo, não sejam submissos a líderes que são ditadores. Você está liberado para não ser. Dá um glória a Deus aí. Você está liberado para não ser submisso a pessoas manipuladoras. Agora não use essa desculpa para ser rebelde, não.
Você só vai fazer isso depois que você for super transparente com ele. E depois que você tentar corrigir o seu líder, porque o seu líder também pode ser corrigido por um liderado. Eu já fui muitas vezes. 1 Pedro 5,3 diz assim: nem como dominadores dos que foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Um líder tem que ser um modelo. Diga, um líder tem que ser um modelo. Um modelo. Quando você é um modelo, tem um ditado que diz: quando você começa a gritar, você já está perdendo a razão. O modelo tem que ser um modelo. Aleluia! Porque as ovelhas são de Deus, não são nossas. Mas eu quero dizer para você, que é líder aqui dentro dessa casa, se Deus colocou você como líder, o colocou debaixo da graça dele, porque Deus acredita que você vai dar conta das ovelhas que Jesus lhe confiou. E não fique desanimado não, Deus vai te dar graça. Só precisa ser quê? Só precisa você se dispor a isso. Dá um glória a Deus aí. Se Deus se levantou nessa casa como um líder, Ele vai te dar graça, vai te dar unção, vai te dar sabedoria, vai te corrigir, vai te burilar, vai te dar as condições, porque Ele tem feito isso comigo. Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero dizer para vocês que hoje eu me sinto totalmente qualificado para ser o pastor titular dessa igreja. Hoje eu me sinto totalmente qualificado por Deus. E eu sei que a boa obra que um dia Ele começou, Ele vai completar na minha vida. E se falta alguma coisa, eu digo como Davi: sonda-me, Senhor, e conhece o meu coração, e vê se há algo errado em mim, e fala comigo. Manda uma jumenta, manda um anjo, manda alguém, manda um raio, mas me conserta, porque eu quero ser perfeito como Jesus também é. Eu não quero ser pedra de tropeço. Eu quero ser um modelo. Como podemos representar Deus corretamente? Como podemos representar Deus corretamente? Quando a nossa vida, nós mostramos um Deus que é bondoso e amoroso. Sabe aquele discípulo que está dando trabalho? Não diz que não tem jeito para ele não. Tem jeito sim. Dá um glória a Deus. Não faça como Moisés. Chegou com a vara. Eu acho que Moisés bateu na pedra porque não tinha como bater nos 15 mil. Porque a vontade não era bater na pedra, era bater neles. Se Moisés tivesse como soltar uma bomba no meio do povo, ele tinha soltado. Mas só tem um jeito que Jesus falou que Moisés poderia representar a Deus. Só tem um jeito. Deus falou para Moisés, diz assim: visto que não crestes em mim. Irmão, só tem um jeito da gente representar Deus. É crendo em Deus. Você sabe por que eu disse isso agora, irmãos? Que eu sou aquele homem que Deus preparou para plantar essa igreja e para pastorear essa igreja. Não é porque eu creio em mim, não. É porque eu creio em Deus e nas promessas que Deus tem ao meu respeito. E eu quero dizer que só tem um jeito de você se tornar assim, alguém extremamente usado por Deus, é crendo em Deus, deixando de ser incrédulo. Crendo em Deus, crendo que se Deus te chamou, Ele vai te qualificar. Se Deus te chamou, Ele vai te dar as armas. Se Deus te chamou, vai te dar os meios. Se Deus te chamou, vai dar os recursos. Se Deus te chamou, Ele vai dar as pessoas, vai dar a equipe, vai dar tudo. Porque tudo é dele. Em segundo lugar, crendo na bondade de Deus, ao invés de ficar olhando para as pessoas como rebeldes. Queridos, é pela fé que nós vamos representar a Deus. É pela fé que nós vamos representar a Deus. É pela fé que nós vamos dar outra face para as pessoas, outra chance para as pessoas acertarem com a gente. É pela fé que nós vamos perdoar as pessoas. É pela fé que nós vamos perdoar. E Jesus disse para Pedro que tinha que perdoar 70 vezes 7. E nós temos que acreditar que esse evangelho, me dá a Bíblia aí que a minha está aqui dentro desse negócio aqui. Esse evangelho aqui é pela fé. Nós temos que acreditar que esse evangelho
ele é capaz de transformar qualquer pessoa. Diga assim: esse evangelho, o evangelho de Jesus, é capaz de transformar qualquer pessoa, até de um pastor se converter. Aleluia. 2 Coríntios 5, 18 a 21 diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério de quê? Da reconciliação. O ministério que Deus nos deu foi da reconciliação, não foi da punição. O ministério que Deus nos deu não foi de nós apontarmos as falhas, mas de nós levarmos uma palavra da bondade, dizer: olha, tem um Deus que é bom, que te ama, Ele te quer, Ele te deseja, Ele quer te dar outra chance, e outra, e outra. E a Bíblia diz que a glória da última chance, a glória da última casa, ela será sempre, e sempre, e sempre maior do que a primeira. Louvado seja o nome de Jesus. Você diz: pastor, eu já tentei. Tenta mais uma vez. Que Deus estava em Cristo, reconciliando, não condenando o mundo, não imputando os homens as suas transgressões. E Ele nos confiou essa palavra da reconciliação. Diga: Jesus me confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Como se Deus exortasse por nosso intermédio. Olha que responsabilidade. Deus deixou-nos com a responsabilidade de nós exortarmos as pessoas. Ele exortar através de nós. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Eu já sou a justiça de Deus. Significa dizer que eu sou adequado. Diga para o seu vizinho: você é adequado, você não é um inadequado. Jesus morreu na cruz para você ser totalmente adequado. Diga: meu irmão, ô glória. Pior é a apatia. Mas se você ficar aqui, você vai sair dessa condição de apatia, nem que você não queira. Só tem um jeito de você não sair da condição de apatia: você desistir de sentar nesses bancos pelos próximos anos. Queridos, nós não vamos para o inferno pelos pecados. Eu não vou para o inferno porque adulterei, porque pequei, porque roubei, não. Eu vou para o inferno só por uma razão. O homem vai para o inferno porque não recebeu o que Deus já providenciou para ele. De não se apropriar por aquilo que Jesus já fez por ele. Então, nós temos que ver que aquelas pessoas que estão falhando, que estão errando, elas já foram perdoadas. Sabia? Está lá, o Cunha já foi perdoado por Jesus. O Lula já foi perdoado por Jesus. O Sarney, que é o maior macumbeiro do Brasil, foi perdoado. O Temer, que é o maior satanista do Brasil, foi perdoado por Deus. Ele não sabe, mas foi. E nós somos os agentes desse perdão, dessa reconciliação. Tem jeito, sim. Dá um glória a Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque o evangelho que nós pregamos, ele transforma, ele modifica. Vamos ficar de pé na presença do Senhor. Queria chamar o Ministério de Louvor, a irmã Marília aqui. E eu quero logo fazer um apelo aí, eu já estou aqui. Esse apelo eu já fiz para mim, por isso que eu já estou na frente. Eu vou para frente. Eu quero fazer um apelo para os líderes aqui dessa igreja aqui. Eu quero ver agora um líder que é macho, igual o pastor deles. Que eu já fiz o apelo para mim, por isso que eu vi à frente. Eu quero fazer um apelo para os líderes aqui que não têm representado a Deus como Deus deve ser representado. Está aqui o primeiro aqui, ó. Eu não tenho representado. Por isso que eu estou aqui. Essa palavra eu preguei para mim. Na verdade, toda palavra eu prego primeiro para mim. Eu não tenho representado. Muitas vezes eu tenho condenado. Muitas vezes eu tenho julgado. Muitas vezes eu tenho jogado pedra nas pessoas. Muitas vezes dá vontade de eu fazer igual Moisés, ainda bater na rocha, bater nos cabras. Mas, irmãos, em nome de Jesus, nós vamos entrar
no descanso de Deus. Nós só poderemos entrar no descanso de Deus. Sabe o que é descanso? Sabe o que é descanso? Quem é líder de célula aqui, levante a mão. Líder de célula, sabe o que é descanso? Vou te dizer aqui para você. É quando as pessoas começarem a bater lá na porta da tua célula, pedindo para se salvar. Eu quero aceitar Jesus. É um tempo que o Espírito vai fazer, você vai ficar só vendo o que o Espírito vai fazer. É um tempo que nós não vamos fazer tão pouco, irmãos, vai ser tão fácil. Aí você diz assim, pastor, está tão pesado, tá, porque nós não estamos representando do jeito que devia. Mas está tão complicado, nós não estamos, preste atenção aqui, gente, em nome de Jesus. Como devia. Eu não tenho, irmãos. Eu já tive tanta tudo errado. Eu teria a noite toda só para dar testemunho. Mas eu assumo hoje um compromisso. Na verdade, o compromisso eu assumi lá em Santarém. Porque essa palavra foi ministrada na boca do pastor Eibe Rubens Santarém. Peguei o esboço, eu digo, eu vou pregar na igreja. Eu assumi lá, irmãos. Tem 3 dias que eu assumi. Que eu disse para Jesus, me perdoa. Porque eu perdi tanta gente aqui. Porque eu não representei a bondade de Deus, irmãos. A bondade de Deus, Deus é bom. Tem jeito. Tem a última chance. Amém? Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor, minha irmã. Com o que o Senhor puser no teu coração, que eu nem sei. Aleluia. Nós temos hoje que pedir muito perdão a Deus, irmãos. E não só a Deus, aquelas pessoas que nós não representamos diante delas a bondade de Deus. Aleluia, Jesus. Em tuas mãos descansarei, meu coração te entrego. Meu mundo estás bem seguro em tuas mãos, e eu sou teu pra sempre. Diga pra ele: sim, eu creio em ti, Jesus. Eu pertenço a ti, Jesus. A razão do meu viver, a razão do meu louvor, tudo que sou. Diga pra ele: tudo que sou é pra te adorar, Senhor. Contigo eu vou, por onde precisar, e eu sou teu pra sempre. Eu viverei conforme o teu querer e o teu amor pra sempre. Diga com toda a convicção no seu coração, querido: sim, eu creio em ti, Jesus. Eu pertenço a ti, Jesus. A razão do meu viver, a razão do meu louvor. Sim, eu creio em ti, Jesus. Eu pertenço a ti, Jesus. A razão do meu viver, a razão do meu louvor, tudo que sou. Eu queria agora que vocês ficassem agora de frente para lá. Eu queria que vocês ficassem de frente para lá. Gostasse aqui, ó. Aqui, ó. Costa para cá. Costa para cá. Costa para cá. Eu vou descer aí. Tudo a ti entrego. Deixa eu passar aqui. Eu queria saber quem está aqui hoje à noite
que precisa da bondade de Deus, que precisa do favor de Deus. Se você está aqui hoje à noite e você diz: pastor, eu preciso do perdão de Deus, eu preciso da bondade de Deus, eu preciso que Deus dê a outra face, me dê uma nova oportunidade. Eu quero dizer para você que eu sirvo um Deus das muitas oportunidades. Eu quero dizer para vocês que eu sirvo um Deus bondoso, misericordioso, amoroso. Eu quero dizer para você que, se você quiser, Deus pode começar tudo de novo com você hoje. Porque um dia Ele começou tudo de novo comigo. Eu quero dizer que eu sirvo um Deus que ama de verdade. Eu sirvo um Deus que, apesar de Moisés ter feito tudo errado, Ele ainda fez jorrar água para descedentar a sede daquele povo rebelde. Porque Deus ama de verdade. Deus não olha o seu passado, não olha o que você fez. Deus quer que hoje você tome uma decisão ao lado dele. Se nessa noite você está precisando da bondade de Deus, do favor de Deus, da misericórdia de Deus, eu quero que você saia agora correndo e venha aqui à frente. Eu quero receber, nós queremos receber você, porque nós representamos essa mensagem da bondade, da reconciliação de Deus. Você pode sair do seu lugar, não interessa se você já está indo na igreja evangélica há milhões de anos, já está aqui na frente. Eu quero saber qual vai ser a próxima pessoa, porque há muitas pessoas aqui precisando da bondade e do favor de Deus. Você pode sair, vem correndo aqui, corajosamente. E eu quero que vocês recebam eles aqui hoje. Pode vir, meu amor, venha, pode vir, pode vir. Irmã Marília, nós vamos adorar o Senhor. O hino que o Senhor der no teu coração, que é algo que o Senhor vai fazer muito forte aqui hoje à noite. Pode vir, se você está desviado, pode vir também. Pode vir também, eu não estou te chamando para ser crente evangélico, não. Está cheio de crente evangélico aí, michuruca, que vão tudo para o inferno. Eu estou te chamando aqui para você ter um relacionamento pessoal com Jesus, para você ser alcançado por essa água que brota da rocha, que descenda a sede, que Jesus falou que nunca mais aquele que beber vai sentir sede. Ele é a água, Ele é a rocha, não é a igreja, não é o pastor, não é a placa, é Jesus. Vamos lá, Marília, vamos adorar o Rei. Vamos adorar o Rei. Deixa o Espírito de Deus fazer o que Ele quer fazer. Eu te adoro. Pode sair do seu lugar e vir aqui. Eu te adoro. Eu queria, por favor, libera mais aqui, traz mais aqui, pessoal. Me ajuda aqui, eu te adoro. Vai vir mais gente, vai pra cá, por favor. Me ajuda aqui, irmão. Vai levando pra cá. Eu te adoro. Eu te adoro. Diga isso pra Ele, querida. Eu te adoro, Deus. Eu te adoro. Eu te adoro, Deus. Sim, eu creio em Ti, Jesus. Eu pertenço a Ti, Jesus. A razão do meu viver, a razão do meu louvor. Sim, eu creio em Ti. Você pode vir ainda, eu estou esperando você. Eu pertenço a Ti, Jesus. A razão do meu viver, a razão do meu louvor. Diga pra Ele bem forte. Sim, eu creio em Ti, Jesus. eu pertenço a Ti. A partir de hoje, Senhor, eu faço uma aliança contigo, meu Deus. Eu faço uma aliança contigo, Espírito Santo. Eu faço uma aliança contigo, Jesus. Creio em Ti.
eu pertenço a ti, Jesus, a razão do meu viver, a razão do meu louvor. Sim, eu creio em ti, Jesus, eu pertenço a ti, Jesus, a razão do meu viver, a razão do meu louvor, tudo que sou. Aleluia, 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 aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Levanta a tua mão e adora. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Dá uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Quantos de vocês aqui ou estão fazendo a primeira decisão ou estão se reconciliando? Eu queria que viesse aqui à frente. Ajuda aqui, pastor Paulo. Ajuda aqui, querido. É a primeira decisão ou reconciliação. Ajuda aqui, gente, por favor. Por favor. Aqui, todos aqui. Isso aqui, reconciliação ou decisão. Aleluia. Reconciliação ou decisão. Queria que vocês repetissem a oração comigo, tá bom? Diga assim: Senhor Jesus, nesta noite eu te recebo como dono da minha vida. Perdoa meus pecados. Escreve meu nome no livro da vida. Eu te oro em nome de Jesus. Amém? Dá uma forte salva de palmas para Jesus. Queridos, eu queria convidar para vocês seguirem aqui o pastor Paulo. Ajuda aqui os conselheiros aqui. Glória a Deus. Aleluia. Cara, sobe aqui, ó. Queridos, quero pedir muito perdão. Hoje nós passamos muito do nosso tempo. Quero pedir perdão aos irmãos. Quero convidá-los para terça-feira no Tadel, célula quarta, quinta, sexta, sábado e o nosso culto de celebração no domingo. Amém? Vamos lá, Raul. Ora aqui, meu irmão, encerrando. Amém. Vamos orar. Agradecer a Deus por essa palavra tão preciosa. Eu creio que pessoas estão saindo daqui diferentes. Pessoas estão saindo daqui transformadas, restauradas, porque o Senhor trouxe algo novo. Moisés, naquela época, ele não entrou, mas nós vamos entrar porque o Senhor nos deu o Espírito Santo, o selo que vai nos garantir isso, amém? Vamos orar. Senhor, queremos te louvar, te bendizer porque o Senhor é bom. Te louvamos por esse alimento espiritual tão precioso que o Senhor nos deu. Nos ajuda a digerir, Senhor, deu ele
diariamente em casa, não só aqui, Pai, que nós possamos levar isso, Senhor Deus, aonde quer que a planta dos nossos pés pisar, que nós possamos ter uma semana abençoada, porque o Senhor já decidiu isso, o Senhor já abençoou, e por fé nós tomamos posse, Senhor, queremos te louvar pela nossa liderança preciosa, que o Senhor possa abençoá-los, guardá-los no teu temor, na tua santidade, e conduzir eles segundo a tua vontade, em nome de Jesus, amém. O amor de Deus, a graça de Jesus e as consolações do seu Espírito seja com todo o povo reunido aqui e nos 4 cantos da terra. Deus abençoe os irmãos. Semana abençoada. Glória a Deus.